no segundo livro de Coríntios. Nós vamos iniciar os estudos aí em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Tem 1 Coríntios e 2 Coríntios. E aí nós vamos hoje tentar responder a pergunta, né, que não quer calar. Já mais de 6 meses aí, a mesma pergunta. O que Deus espera de sua igreja com os ensinos aí de 2 Coríntios, né? O que Deus espera de sua igreja conforme 2 Coríntios, conforme Gálatas, Romanos, Filipenses, enfim, todos os livros, né? Bom, já estamos orados, já oramos ali, né? 2 Coríntios, capítulo 1, tá bom? Essa carta ela é um pouco menor, ela tem 13 capítulos, se eu não me engano. Deixa eu ver. 11, 12, 13. Isso aí, 13 capítulos. Na verdade, era para existir 4 cartas aos Coríntios. Mas de acordo com a história aí, com os estudos, as 2 cartas se perderam. Então, a primeira carta que nós estudamos, ela era para ser a segunda. E a segunda carta que nós estudamos era para ser a quarta. Né? Essa foi o entendimento acerca das cartas de Paulo para a igreja de Coríntios. Irmãos, vamos fazer a leitura. Olha, eu pretendo andar com os irmãos todo o capítulo 1, que acredito que ele vai ser de grande serventia para nós, acerca do que Paulo estava passando, né, por causa do contexto dessa igreja. E essa carta de 2 Coríntios, ela faz sentido para nós quando nós entendemos o contexto da igreja. Tá? Porque Paulo, ele faz uma mescla aqui de teologia, de doutrina, de práticas, de situações. Ele, por causa das situações, das circunstâncias, ele traz ensinos por causa da experiência que ele tinha com a igreja. Ele toma algumas decisões por causa da situação da igreja. Então, para a gente entender uma decisão que ele tomou, por exemplo, ou um ensino que ele quis trazer, nós precisamos compreender a situação da igreja. E Paulo respeitava, Paulo entendia, ele era sensível a esse momento. E o apóstolo Paulo, como fundador dessa igreja, foi ele quem começou a evangelizar a cidade de Coríntios. Nós descobrimos isso lá em Atos 18, foi ele quem... ele é o pai dessa igreja, né, se assim nós podemos chamar. Ele se revela, ou ele se mostra como pai daqueles irmãos de Coríntios, dizendo que ele foi quem iniciou o trabalho ali. Ele tem essa disposição, ele tem essa atitude para com a igreja, de entender que mesmo ele tendo formado a igreja, né, vamos pensar ele como um missionário, ele foi lá missionário, ele formou um grupo, ele treinou pastores, eles escolheram pastores, líderes, mestres, e agora eles estão vivendo uma grande dificuldade lá de relacionamento. Lembra no capítulo 1? No capítulo 1 havia 4 grandes grupos dentro da igreja que estavam atrapalhando e pervertendo a comunhão daqueles crentes. E infelizmente também alguns irmãos que estavam como membros naquela igreja, a origem deles era mundana. E pelo fato deles ainda não estarem totalmente regenerados de seus pecados, totalmente arrependidos de seus pecados, eles ainda tentavam viver uma vida de idolatria, uma vida de imoralidade, uma vida de descompasso, né, de unidade, de descomunhão. Note que as pessoas elas traziam as suas atitudes mundanas, suas práticas mundanas de rebeldia, por exemplo, de adultério. Então, práticas que para eles provavelmente até seriam normais naquela sociedade, homossexualismo, né? Práticas que talvez até seriam normais para eles estavam trazendo aquilo para dentro da igreja. E Paulo, sensível como ele era,
ele tomava ações, ele tomava atitudes, ele colocava palavras com bastante responsabilidade e sabedoria por causa da circunstância, por causa do momento. E Paulo, ele tinha muita sabedoria, ele era um homem usado pelo Senhor, ele estava alinhado com o Espírito Santo no sentido de obedecer à instrução do Espírito Santo. Ele ouvia a voz do Espírito Santo, ele entendia qual eram as ações dele. Por que eu estou falando isso? Porque esse capítulo 1, nós vamos perceber que Paulo mudou a sua decisão. Paulo, ele tinha tomado a decisão de fazer a segunda visita aos Coríntios. Mas aí nós vamos descobrir nessa primeira carta que ele muda esse foco, ele muda esse objetivo. E aí a igreja, ainda não estando madura acerca dessa mudança de opinião dele, dessa tomada de decisão dele, alguns lá dentro, né, da igreja, alguns ainda opositores de Paulo, querem fazer o que com Paulo? Apoiar essa tomada de decisão dele? Né? Ele falou um sim, depois falou um não, ou falou um não e depois um sim. Alguns apoiaram a decisão dele? Provavelmente muitos, mas outros começaram a tirar o quê? Tirar a credibilidade dele. Muitas pessoas lá dentro da igreja começaram a duvidar de Paulo, do ministério dele, do chamado dele, da pessoa dele, né? Nós vamos perceber aqui nos textos que o discurso dele envolve o caráter dele, que ele vai falar, né? Por exemplo, que ele vai falar assim, no verso 17 do capítulo 1, ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ele fazendo uma pergunta, né, para aqueles irmãos, e ele fala assim, verso 19, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim, não. A gente vai tentar entender, né? Não foi sim, não. O que é esse sim, não? Nos parece aqui, nos indica duas palavras, né? A palavra, uma hora tem sim, outra hora tem não. Na hora que está todo mundo concordando, legal, vamos fazer, vamos acontecer, sim. Uma boa ideia aqui, o Jefferson tem uma boa ideia. Sim, vamos apoiar, vamos fazer. Na hora de executar, será que vai manter o sim? Será que vai ser não? E aí, pelo fato de Paulo ter dito não, para o que ele havia dito sim, alguns começaram a querer tirar a credibilidade dele. Esse camarada aí, será que ele é apóstolo mesmo? Será que ele é chamado por Deus? Então, essa primeira carta vai nos ajudar a compreender o que Paulo expressa acerca de aspectos pessoais dele e o que ele quer ensinar para os irmãos acerca do ministério e apostolado dele, da firmeza dele e da credibilidade que ele nunca perdeu por causa do chamado e por causa das características dele. Tá bom? Então, irmãos, vamos fazer a leitura. Eu quis trazer esse pano de fundo aí para os irmãos ficarem com isso fixado na mente. Fala, por que Paulo fez isso? Tal? O capítulo 2, ele vai explicar melhor no capítulo 2, mas eu acredito que nós não vamos conseguir chegar no capítulo 2. Né? Eu acredito que não, mas o capítulo 1 já vai nos ajudar bastante. Vamos lá. Capítulo 1, então, verso 1. Tá? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos nós somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz.
suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vinda, até a própria vida. Eliezer, continua a leitura do 9 até o 11, por favor. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Amém. Irmãos, então eu queria conversar com os irmãos aqui acerca do que ele coloca do sofrimento e do consolo. O que acontece? O apóstolo Paulo, ele entendia, saúde, irmã, ele entendia que, e ele experimentava, né, não só entender, mas também experimentar, que o sofrimento dele não era por acaso. O sofrimento que ele passava não tinha a ver com as questões pessoais dele, né? Ele não recebia uma zombaria, ou ele não recebia uma ofensa, ele não recebia um ataque, ele não era preso, ele não era apedrejado por questões de natureza pessoal. Mas ele nos revela aqui que a natureza do sofrimento dele era por causa de Cristo. Ela tinha a ver com o ministério do qual ele executava. Esse sofrimento que ele tinha, não é o que ele põe de sobrealto aqui, mas sim o consolo. Nós sabemos que tudo que ele sofria não tinha a ver porque ele provocava o sofrimento e vinha como consequência uma coisa ruim. Né? Às vezes uma coisa ruim ocorre conosco por causa das nossas próprias ações. A consequência daquilo foi ruim. Né? Eu posso tomar uma decisão equivocada e eu sofrer a pena, sofrer o prejuízo, sofrer o agravo por causa daquela decisão que eu tomei. Não era o caso do apóstolo Paulo. Então, é possível nós pensarmos o seguinte, que o apóstolo Paulo, ele também, baseado no que ele escreveu, nós podemos pensar de como é esse consolo que ele recebeu de Deus. Porque eu posso tomar uma decisão ruim e ser amparado pelos meus irmãos. Os meus irmãos podem perceber que eu estou triste, meus irmãos, né, os irmãos em Cristo, perceber que eu estou passando alguma dificuldade e virem conversar comigo, interceder em oração, me ajudar se for algo material, me ajudar espiritualmente, né, me ajudar com a palavra. Mas para as questões de Paulo, que eu mencionei anteriormente, que não eram deles, a causa do sofrimento dele não era por questões pessoais, ele entende que o consolo, o conforto, só poderia ter uma origem no próprio Deus. Então, irmãos, nós vamos perceber que Paulo, ele recebe um consolo especial do Pai por ele viver uma situação parecida com a que nós já sabemos que ele experimentava, especialmente na igreja. Olha só, como que era o consolo de Deus? Como que é esse consolo? É um consolo que se parece com coisas que nós sugerimos até, né, como sociedade, como seres evoluídos que nós somos, né? E não é nenhuma ironia, mas a sociedade, o ser humano vai evoluindo, né, em sabedoria, em conhecimento. Nós, às vezes, temos dificuldades financeiras e qual que pode ser a sugestão? Irmão, procura um banco, vai lá, né? Faz um empréstimo, negocia uma taxa reduzida para você quitar essas outras dívidas e dever apenas num lugar. Não parece ser algo que ajuda a pessoa?
Estou passando uma dificuldade assim, puxa vida, estou com um problema de saúde, procura um médico, né? Ele vai te receitar um remédio, tal, vai te ajudar nas suas questões. Puxa vida, preciso melhorar a minha condição profissional, tal, vai estudar, né? Você vai encontrar ali um certo alívio, né, momentâneo, uma certa situação que te ajuda. Fala, poxa, esse irmão tem uma palavra boa para mim, me ajudou a tirar daquela dificuldade que eu estava vivendo. Estou com um problema no casamento. Então, irmãos, vamos orar pelo seu casamento, vamos ajudá-lo, né, com a palavra de Deus também, que são coisas muito boas nesse sentido, né? Enfim, estou passando uma dificuldade, como é que eu posso dizer, psicológica. Procura um psicólogo, procura um psicanalista, se interna numa casa de loucos, né? Como é que chama a casa lá? Hospício. Né? Se interna lá. Nós buscamos alívios assim. Mas o alívio e o socorro e o consolo que o apóstolo Paulo buscou não foi na própria igreja de Coríntios, não foram com os irmãos, não foi com Timóteo, não foi com o Silvano, né, que aqui no caso é o Silas, as pessoas que o cercavam. Olha só a natureza desse consolo. Verso 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de toda consolação. Verso 4: É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Irmãos, a natureza do meu consolo e do consolo de Paulo e do seu consolo, ela é do Pai das misericórdias. A consolação tem um pai? Tem. A consolação é algo que é gerado do céu, do coração de Deus. Tem coração? Não? Da mente de Deus, do coração de Deus, das mãos de Deus, das virtudes de Deus. E muitas vezes nós, o apóstolo Paulo foi diferente de nós. O apóstolo Paulo, ele não buscava o conforto e o consolo nas obras que ele já havia realizado. Ele fala, poxa, eu estou com uma grande dificuldade na igreja de Coríntios, mas vou olhar para Éfeso, vou olhar para os filipenses, vou olhar para os colossenses que estão indo bem, vou olhar para os crentes da Macedônia, vou olhar por todos os lugares que eu já passei e que os crentes estão bem. Esse problema aqui é uma situação complexa, mas eu tenho muito mais motivos para me alegrar do que ficar triste. Não, ele não busca também o consolo dele nas obras que ele realizou. Né? Eu conheci uma pessoa que, quando ela ficava triste, ela ia lá abrir o aplicativo da conta bancária e ficava contando quanto que ela tinha de dinheiro para ver se ela... Aí ela, não, tá bom, esse problema dá para aguentar, ainda tem isso aqui. E nós somos assim, né? A gente fica contando as nossas coisas para tentar amenizar, para reduzir as nossas dificuldades às vezes. Puxa, briguei em casa com a minha esposa, não, vou sair, vou buscar outros recursos, vou fazer outras coisas. O apóstolo Paulo está nos ensinando que quando ele tem uma grande dificuldade, ele vai buscar o alívio em quem? No Pai das misericórdias. Por que eu me indisponho com o irmão? Porque quando eu tenho um problema, por que eu brigo com o meu irmão? Porque ao invés de eu buscar o consolo, o conforto, as respostas no Pai da misericórdia, eu externo toda a minha indignação, eu externo todos os meus problemas para tentar me aliviar. Pronto, falei, não é? Estava entalado aqui, estava aqui preso na garganta. Não resolveu nada. Você só criou mais um problema. O apóstolo Paulo, quando ele recebeu as pedradas, ele não foi na justiça. Me apedrejaram, sem motivo, e eu era romano. Me prenderam, eu era romano. Ele não foi na justiça, não foi brigar contra ninguém. Ele buscou o consolo e o conforto no Pai das misericórdias. E ele está escrevendo isso não é à toa, porque ele sabe dos problemas que ele vai enfrentar em Coríntios quando ele for visitar os irmãos lá. Ele está querendo dizer o quê, irmãos de Coríntios? Todos os agravos, todas as afrontas que vocês me causaram, a natureza do meu consolo e o fato de eu ainda estar continuando nesse ministério, que eu poderia ter, vamos pensar humanamente, né? Teria todas as razões, todos os motivos para abandonar o ministério. Ele fala, o meu consolo está em Deus, no Pai das misericórdias. Então, esse consolo ele é algo sobrenatural. E quando nós passamos dificuldades, aonde nós vamos buscar o nosso alívio, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro presente? Aonde nós vamos buscar? No ambiente
no plano sobrenatural. Legal que Paulo ele faz isso, ele fala de uma maneira bem consciente, né? Assim, ele pensando, ele fala, olha, quando eu tenho esse problema, eu vou recorrer a Deus. Quando eu tenho dificuldade, tribulação, eu recorro a Deus. Às vezes a gente no dia a dia passa por certas dificuldades e a gente só fica pensando assim, com o tempo vai passar. O tempo vai passar. Ou então desconta em alguém, ou muitas vezes, igual você falou, olha para as pessoas que estão piores do que você para falar, eu estou bem ainda. Aquela pessoa está bem pior que eu, então estou tranquilo. Aí se alivia. Mas Paulo aqui, conscientemente, ele pensa, poxa, eu estou com um problema, aí eu vou recorrer a Deus. Ele vai lá, ele pensa em fazer isso, né, como ele coloca aqui. Às vezes a gente, como eu falei, com o tempo vai passar, vou deixar. Você procura recursos que você pensa e julga que são coisas que vão produzir alívio a você. Na verdade, não. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa e essa pessoa ela passou dificuldades pessoais, né, de gestão, enfim. E ela falou, não, esse ano eu vou para a Disney e amanhã eu já vou para o Guarujá. E, tipo assim, ele está projetando a alegria no futuro. Quando, na verdade, o apóstolo Paulo está mostrando que, olha, o Pai da misericórdia, de toda a consolação, é que nos conforta. Ele não está dizendo, olha, Deus me confortou, Deus vai me confortar. Ele está dizendo, é quem nos conforta. Então, eu acabei de ser apedrejado, mas eu tenho um alívio imediato, que é sobrenatural. Eu acabei de ser ofendido, ao invés dele sair correndo procurar o diácono da igreja, não. Deus me confortou aqui. Eu estou em paz. Eu não estou projetando felicidade, resolvendo o maior problema. Não estou dizendo para ninguém não resolver os problemas. Eu estou dizendo que individualmente você pode ter conforto e consolo do Pai das misericórdias, em qualquer situação. Qualquer situação. O Rei Jesus, ele sabe de todas as nossas dificuldades e ele tem controle de todas elas. Cada palavra, cada coisa que fizeram contra você ou você fez contra alguém, o Senhor sabe. Ele tem noção disso. Mas interessante quando você vai resolver problemas, não tendo esse alívio do Senhor, não tendo esse consolo do Senhor, você gera mais outro problema. Gera outro problema. Você tem que ter realmente o consolo do Senhor, para você ter aí a claridade, né, a sobriedade de como você deve resolver aquilo. Se eu for resolver meu problema, eu tive um problema com o Eliezer, briguei com ele. Se eu for resolver o problema com ele sem antes ter o consolo vindo do Senhor, eu vou brigar de novo com ele. Então a gente tem que realmente colocar nosso consolo no Senhor. Paulo, diante da ofensa, diante do ataque, diante da agressão, ele não revidava. Mas ele mantinha-se como? Sereno, pleno, tranquilo. Não tinha aquela manifestação de histeria, né? Você puxava os cabelos, rasgava a boca, né? Rasga a roupa. Como é que o fariseu fazia quando ele se escandalizava? Ele rasgava a roupa. Né? Ele se escandalizava de tal jeito que ele rasgava a roupa dele. Paulo mantinha-se calmo, sereno, tranquilo. Sinto descanso nesse lugar. Tem uma música do Vencedores, né? Do Vencedores por Cristo. Muito bem. Não pode cantar, né? Se eles não autorizarem, não pode cantar, mas pode citar. Muito bem. Então, a natureza, ela é sobrenatural, a natureza do consolo. A natureza do conforto, ela vem do Pai, das misericórdias. E se você é filho, o Pai vai negar para o filho? Não vai. O Pai não vai negar. Porque Ele é o Pai. E você pode chorar para Ele. Né? Outro dia, vou falar da minha esposa aqui. Outro dia, minha esposa reclamou alguma coisa comigo. Eu falei, reclama com seu pai. Fala com seu pai. Outro dia eu assisti um filme também, achei bem interessante. Teve uma situação horrível lá que uma família passou. E o pai da casa ficou assim, o que está acontecendo, Deus? Ele não voltou lá em quem destruiu a casa dele. Ele não foi na justiça reclamar com ninguém. A cena do filme é essa. Ele, o que está acontecendo? Por que o Senhor permitiu isso? Me dá o conforto, me dá a paz, me ajuda a entender o que está acontecendo. Por quê? Porque é sobrenatural. E se nós somos seres espirituais também, além de humanos, nós temos que buscar o conforto, assim como Paulo encontrou. Ele falou, Deus nos conforta em toda a nossa tribulação. Coríntios, se vocês acham que estão me afetando, não que ele seja, né? Ele é o arrogante falando.
eu já estou confortado em Deus. Já cheguei nesse ponto da minha caminhada cristã. Na minha jornada de salvação, eu já estou nesse ponto. E acho que Paulo quer que nós sejamos como ele. Que quando tiver uma dificuldade, e eu ver que, né, o barco está agitado, pastor, foi esse o Paulo que o pastor comentou na quarta? Foi esse trecho? Não foi, né? Alguém falou alguma coisa, acho que foi eu que acabei citando. Estamos no barco da tempestade, mas o Cristo está no barco. Né? Então, se Cristo está no barco diante da tempestade, eu posso sentir ali o consolo dele, o conforto dele e a ajuda dele. Agora, o que eu não posso querer é a paz sem ele estar no barco. Também não posso querer a calma da onda e Jesus está fora do barco. Se tiver que aprender a me confortar e a confiar dele diante da tribulação, que seja essa a maneira que Deus vai agir. Paulo precisava ainda disso? Não precisava. O problema é que a perseguição era intensa. Hoje nós temos liberdade. Agora, a nossa calmaria não pode nos levar a tirar Deus do nosso convívio. Muito bem, irmãos. Vamos lá, porque a hora ela não para, né? O consolo desse Deus também, ele faz algo. Ele habilita o crente a consolar os que estiverem em angústia. Olha só o verso 4. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Nós pensamos que o sofrimento de Cristo não tem nada a ver com Cristo. Existe, irmãos, uma distância, uma dinâmica que me habilita para atuar na vida dos outros crentes como um instrumento de Deus para o consolo daquele que está em angústia e tribulação. Só que eu só posso fazer isso se eu fui consolado. Porque o Paulo, ele foi consolado, ele usa também a palavra nos conforta, né? Ele usa o pronome nos aqui, ele está indicando plural também, que mais pessoas foram consoladas, não apenas ele. Mas ele fala, olha, esse consolo que agora eu recebi de Deus, isso me habilita, isso me dá uma capacidade, essa habilitação aqui é uma capacidade de ajudar outros a perceberem também o consolo e o conforto de Deus diante das dificuldades. Né? Então não tem pessoa melhor do que você procurar, você sabendo que aquela pessoa passou uma grande dificuldade de tribulação e conversar com ela. E você viu que ela passou bem. Porque essa é a diferença. Você vai procurar porque você tem conhecimento e fala, aquela pessoa passou bem o problema que ela relatou. Porque Paulo relatou os problemas dele, né? Ele não ficou quieto. Tem gente que passa dificuldade e não relata. Não comenta. Ou porque a pessoa nem percebe o tamanho dos problemas que vive, ou porque a pessoa é muito confiante em Deus, no sentido de estar sabendo que Deus está no controle de tudo, ou a pessoa simplesmente não quer compartilhar. Às vezes tem outras características, né? Talvez um pouco egoísta, mas não quer compartilhar, não quer comentar, tem vergonha às vezes de falar, puxa, mas tem uma dificuldade assim, porque já acontecia lá no passado, tal, tem dificuldade. Né? Tem pessoas que têm problemas, por exemplo, que foram ofendidas ou foram abusadas, né, de certa forma, homens, mulheres foram abusados no passado, sexualmente, moralmente, por força, qualquer tipo de abuso pode dar um trauma na pessoa, pode deixar a pessoa com problemas para o futuro. Né? E aí a pessoa ela passa uma grande dificuldade interna e ela não fala. Por quê? Porque ela tem que contar a origem que ela pensa, né, que é a origem daquilo lá. Mas na verdade a nossa tribulação e os nossos problemas, eles começam desde que a gente nasce, né? É lógico que grandes eventos, grandes intervenções perversas, maléficas na nossa vida, nos marcam, né? Por exemplo, você já foi assaltado? Alguém, né? A pessoa lembra na hora. Poxa, é uma coisa que não sai da memória.
Você já foi agredido? Você já levou um tapa? Né? Esses dias minha mãe falou para mim, um rapaz que já... Na época ele era rapaz, né? Mas eu era criança. O rapaz me deu um tapa. Eu não esqueço disso até hoje. Marcou. Eu tinha 10 anos, o cara deu um tapa. Pá, eu voei uns 4 metros. Né? E eu nunca esqueci. Então, mas também não deixei isso virar um problema na minha vida. Né? Segui. E hoje não sofro por isso. Minha mãe falou que ele morreu. Espero que ele tenha conhecido ao Senhor na jornada dele, na vida dele. Não sei do paradeiro dele, não sei nada. Existem eventos que marcam a nossa vida? Sim, existem. Mas problemas nós temos. E quando você toma conhecimento do maior problema que você tinha, você vai ver que não tinha nada a ver com você. O problema do pecado, por exemplo, que nós recebemos. O problema estava lá no Jardim do Éden. E nós recebemos essa natureza pecaminosa. E aí alguém providenciou a resolução disso. Quem foi? O nosso Pai das misericórdias, que agiu sobrenaturalmente na sua consolação, mandando o Filho dele para morrer em nosso lugar. Então, quando eu tomo conhecimento de tudo isso, o que eu tenho que fazer com o consolo que eu recebi? Tentar ajudar o máximo que eu puder. Porque agora eu estou capacitado, né, habilitado, pronto para ajudar um irmão também na sua dificuldade. E é isso que o apóstolo Paulo nos ensina acerca disso. Esse consolo também, ele deve produzir o quê? De acordo aí com o verso 5. Ele deve produzir, ou ele deve manifestar o sofrimento de Cristo. Né? Então vamos ler. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Olha só, irmãos. Assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. Os sofrimentos de Cristo ainda se manifestam. Aí você pensa que você sofre, porque você tem um marido ruim, porque você tem uma esposa ruim, porque você tem um filho desobediente, porque você é um pai negligente, porque o seu chefe é alguém perverso, ou porque você é um péssimo funcionário. Enfim, porque você é um mau aluno e você fala, não, meu professor que é ruim. Você é perseguido também por ser uma boa pessoa dentro da sua casa, por ser um crente. É perseguido dentro da sala de aula porque você é um crente. E hoje está invertido, né, na escola, né? Antigamente, as pessoas perseguiam aquele que era diferente, né, na sala de aula. Hoje não tem mais diferente, né? Acabou essa história agora de diferente. Eles estão tentando a questão do gênero, igualar tudo, né? Então eles viraram maioria de fato. Então o crente agora ele vai ter que se manifestar de fato. Porque no passado o crente fazia parte daquele grupo que abusava de quem era diferente. Hoje só sobrou o crente de diferente dentro da sala. E se ele não se manifestar, ele vai fazer parte do outro grupo, ou ele vai ficar quieto e não vai sofrer o agravo. Então você pode estar sofrendo por algum abuso, por alguma dificuldade, mas esse sofrimento, se ele estiver relacionado com o sofrimento de Cristo, ele não é somente seu, mas ele também manifesta o sofrimento de Cristo. Ele revela o sofrer de Cristo. Se você anuncia Jesus, se você mostra que é crente diante de uma situação da qual você não concorda, que você não quer participar, de uma situação de mentira, uma situação de engano, uma situação de maldade, né, de ofensa, e você fala que é de Cristo, na verdade, se você for zombado, na verdade, se você for xingado, que seja o grau, o nível do ataque, você tem que lembrar que essas razões de sofrimento, elas têm a ver com os sofrimentos de Cristo e não os seus. Então é uma questão de decisão sua, é uma questão de atuação de filho do Pai que vai te consolar. Quando você nega a Jesus no sentido de ter vergonha dele, você está negando a sua paternidade. Por quê? Você está dizendo, Deus, eu vou buscar uma solução que me resolva agora aqui essa situação.
Eu não quero que os meus colegas, esses colegas, saibam que eu sou crente e que eu não concordo com essa opinião deles. Você está dizendo, Deus, eu não quero o seu consolo, eu não quero o seu conforto. Porque Paulo, ele se revelava, ele se manifestava, ele não negava. Mesmo diante lá das 50 pedras na mão, ele ainda continuava anunciando Cristo. E quando eu nego, quando eu não quero assumir os sofrimentos de Cristo, eu também estou rejeitando o consolo do Pai. Por isso que eu sofro, por isso que eu choro, por isso que eu tenho dificuldades de aceitação. Porque eu não quero o consolo de Cristo, eu não quero o consolo do Pai. Percebe? Então, Paulo ele falava, olha, o sofrimento de Cristo, ele se manifesta em grande medida a nosso favor. Assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas ele está consolando um grupo que talvez nem quisesse ser consolado. Mas ele tem consolo para oferecer também. Levando a quem no final? Busca o consolo do Pai. Eu posso te mostrar o caminho do consolo. Talvez eu não tenha todo o consolo que... Né, não tenho condições. Eu posso te mostrar que eu fui confortado diante da tribulação. E que a natureza disso é sobrenatural. Ela vem do Pai. Vamos lá, versos 6 e 7. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Provavelmente havia um grupo na igreja de Coríntios que sofria com Paulo. Não aceitava Paulo ser ultrajado daquela forma, não concordava. Fala, Paulo, você não pode continuar vivendo dessa forma. Isso causa sofrimento em nós amamos você, nós não queremos estar aqui e saber que qualquer hora você pode aparecer morto. Então existiam pessoas lá que sofriam por causa dos sofrimentos de Paulo. Paulo era alguém pobre. Ele era um produtor de tendas lá, mas ele era pobre. Ele dependia das ofertas, ele dependia da ajuda da igreja, ele dependia da ajuda dos irmãos. As pessoas se compadeciam dele. E falavam, Paulo, como é que pode você continuar nessa situação? Né? Você tem todas as condições de ser uma pessoa mais elevada na sociedade. Paulo falava aí, no mínimo, 2, 3 línguas, né? Ele falava várias línguas, provavelmente, talvez até outras que nós não sabemos, né? Ele foi fariseu. Para ser fariseu não era apenas a pessoa ser arrogante, orgulhosa. Isso já era uma grande qualidade do fariseu, né? Ser soberbo. Aí pronto, está completo. Mas ele tinha que estudar muito também. Ele virava soberbo depois que ele descobria que ele era mais sábio que os outros. Aí ele falava, não, então realmente eu tenho que ser arrogante. Agora sim eu vou deixar a arrogância. Mas ele já estudou muito. Ele era um oficial legislativo, né? Como é que a gente pode chamar? A polícia legislativa do país, lá dos judeus. Ele era alguém totalmente capacitado para conduzir qualquer coisa. Ele podia ser síndico de condomínio, né? Poderia ser presidente de uma organização, dono de um banco, alguém com muita capacidade intelectual. Alguém que poderia produzir muita coisa boa, muita riqueza, né? Pensando nos dias de hoje, né? Do mundo capitalista, era alguém que poderia ser o cara realizar grandes coisas. Ou um grande filantropo também, né? Sei lá qual lado seria, mas tudo que ele desse na mão dele para fazer, ele poderia fazer muito bem. Mas ele escolheu viver para o chamado que ele recebeu. E isso lhe trouxe o quê? Ele trouxe problemas. Mas ele colocou como problema dele? Não era problema dele. Ele colocava como sofrimentos de Cristo. Então era uma conexão. Era uma conexão entre os sofrimentos de Cristo se estendendo na vida dele. Então o sofrimento que nós assumimos hoje são os sofrimentos de Cristo se estendendo à nossa vida. Se você quer viver para Cristo na sociedade. Então,
esse sofrimento dele também, ele produzia algo, ou ele fazia com que viesse algo, que era o quê? Era um fruto. Era um fruto, no verso 6 diz, o qual se torna sofrimentos que nós também, verso que fala da paciência, cadê? Aqui, ó, verso 6, né? O qual se torna eficaz, suportando vós com paciência e os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, essa consolação, ela é a que gera a paciência em nós. Eu sou uma pessoa totalmente impaciente. Não tenho paciência para esperar, não aguento ver aquele rapaz falando 1 hora na igreja, né? Não aguento, eu estou me coçando aqui na minha cadeira. Que horas que ele vai parar de falar? Né? O pastor prega 2 horas, eu não aguento. Irmãos, é o momento que você tem para desenvolver sua paciência, é o momento. Né? Você já pegou a fila do açougue já, né? Fila da lotérica, alguém que entra na fila da lotérica? Trânsito, né? É o momento, irmãos, é o momento de você viver o quê? Você viver o consolo de Deus, o conforto de Deus. O cara lá atrás, o que está atrás de você está reclamando, está na sua orelha, o cara está desesperado, que atende devagar, né? Reclamando e tal. Ele está vivendo o consolo de Deus? Ele está experimentando a paciência? Não está. Ele está vivendo o conforto de Cristo naquele momento? Não está. Né? Existem pessoas com grandes dificuldades. Você combina uma coisa com uma pessoa e você se atrasa 3 horas. A pessoa não espera. Uma vez eu marquei um compromisso com uma pessoa, eu esperei 3 horas. Falei, cara, hoje eu vou aprender a ser paciente, cara. E fiquei lá, cara, 3 horas esperando. Combinou, tá combinado, eu vou esperar. Sou melhor que ninguém, tá? Mas fiquei. Xinguei também depois, a pessoa, chutei o carro. Brinca, fiz nada disso não. Enfim, nós fomos lá para o compromisso que tinha lá, chegou um pouco atrasado e tal, mas chegamos lá. Então, o conforto de Deus, ele é sobrenatural, é algo que vem de Deus, é algo que nos habilita a ajudar os outros, né? Ele manifesta os sofrimentos de Cristo e ele produz fruto. Ele produz algum fruto também. Além de eu ter aquela paz do Senhor, eu também vou aprender a ter paciência. Como que eu posso aprender a ter paciência? A observar o momento que eu estou passando e desfrutar do consolo do Pai, das misericórdias, e desenvolver a minha paciência. Você não mora na minha casa. Você não conhece meus filhos. Você não conhece meu marido. Você não conhece a minha esposa. Você não conhece meu cachorro. O cachorro do meu vizinho. O Ale lá no fundo. Você não conhece o cachorro do meu vizinho, cara. Eu tenho uma sugestão para você, Ale. Pega o cachorro do seu vizinho e coloca ele no seu quintal. Aí eu quero ver quem que vai ficar bravo. Aí é o vizinho, lógico. Né? E Ale, hein? Que sugestão, hein? Irmãos, e essa esperança, no verso 7, ela está firme. O consolo está garantido por Deus. A aflição pode continuar, porém o consolo está tão presente quanto a aflição. Nós só vemos a aflição e nós só vemos o problema. Mas pode olhar, irmãos, dentro de você, o consolo também está presente. O consolo está dentro de você. A esperança está dentro de você. Assim como está o problema, o consolo, a paz, o suportar, a esperança também está. Também está, irmãos, porque o apóstolo Paulo viu isso. E o Pai das Misericórdias também vai nos mostrar essas coisas. Bom, então esse é o apóstolo Paulo que está experimentando isso diante de tanta dificuldade, diante de tanto problema. Porque ele fala assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Irmãos, talvez nós não saibamos exatamente qual é essa tribulação que ele passou lá. Talvez nós não saibamos exatamente a qual ele se referia. Tá bom? Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Ou seja, se Deus
não age com um consolo que é sobrenatural, nós também não temos condições de suportar algo tão veroz, algo tão pesado. Porque chegou ao ponto dele achar que fosse morrer naquele momento. Então, quando vem algo que realmente nós falamos, olha, não tem mais jeito, e eu ouvi de uma pessoa outro dia dizendo, acabou, estou acabado, estou desesperado, não tem mais jeito, é porque realmente a pessoa ainda ela não experimentou totalmente o consolo de Deus. Talvez não naquele momento, mas ela vai compreender, ela vai chegar a compreender esse momento, ela vai experimentar essa situação de conforto e de consolo. A gente fala, né? A gente fala, ó, acabou tudo, está tudo acabado, enfim, isso é normal. Não estou dizendo que a pessoa é fraca nem zombando dela, né? E a gente mesmo, né? De repente você pode ter um problema, você pode discutir tão gravemente com a sua esposa e falar, nossa, hoje ela vai pedir o divórcio, hoje eu vou pedir o divórcio, né? Você achar que vai acabar tudo, tal, você já faz todo aquele plano apocalíptico na cabeça, né? Você já, Deus, já vou antecipar o apocalipse aqui, né? A tribulação começou agora, tal, então, aí você já faz todo aquele plano de, acabou. Não, vou buscar o consolo, vou dobrar meu joelho, vou chorar, vou reclamar com Ele e vou falar, Deus, me conforta, me consola. Porque o Senhor é o Pai das misericórdias. E foi acima da força dele, né? E que ele pensou que fosse morrer. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Talvez possa parecer com aquele momento que ele teve, lá quando ele estava na saída, acho que de Jerusalém, que ele foi apedrejado, né? Até deram ele como morto, enfim. E ele viu ali Deus ressuscitando ele, muitas pessoas, né, dando ele como morto, e falaram, Deus ressuscitou Paulo. O qual nos livrou e livrará de tão morte, em que nós temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Ou seja, todo o trabalho dele que ele realizou em prol das pessoas, no sentido do evangelho, de levar a palavra, ele coloca isso como um benefício. Ele coloca isso como um benefício. Olha, Deus ele promoveu consolo e conforto como um benefício. E nós desfrutamos disso, desse consolo e desse conforto dele. Então, por isso que ele vai manter a esperança. Ele vai falar, poxa vida, eu recebi uma ordem. E esse Cristo que me deu essa ordem, ele poderia ter dado a ordem, Jesus colocado o boné, né? Agora estou de férias, completei a minha missão. Tá bom, pai? Tá bom, completou a missão, pode descansar. Entrou no 7º dia, né? 7º dia eterno até que venha a segunda vinda, né? Jesus está lá nas Bahamas agora, férias. Não. Está atuando ainda. Irmãos, vamos avançar, né? 11 horas. Tudo bem. O que eu faço? Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa... Verso 12 agora. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Joel, lê o 13, por favor, até o 22. Nossas cartas foram claras e objetivas, não havendo nada escrito nas entrelinhas ou que não conseguissem compreender. Espero que um dia vocês nos entendam plenamente, mesmo que não o façam agora. Então, no dia do Senhor Jesus, poderão se orgulhar de nós como nós nos orgulhamos de vocês. Porque eu estava tão certo de sua compreensão e confiança, queria abençoá-lo duplamente, visitando-os 2 vezes. Primeiro a caminho da Macedônia e depois ao voltar de lá. Então vocês poderiam me ajudar com minha viagem para a Judéia. Talvez vocês estejam se perguntando por que mudei de ideia. Será que faço meus planos de modo irresponsável? Será que sou como as pessoas do mundo que dizem sim, quando na verdade querem dizer não? Tão certo como Deus é fiel, nossa palavra a vocês não oscila entre sim e não.
pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre si e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos. E sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim. E por meio de Cristo, confirmamos isso. De modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. É Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou com sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de que tudo que ele nos prometeu. Até 22? Até 22. Obrigado, irmã. Irmãos, então agora o apóstolo Paulo, ele vai ajudar os irmãos de Coríntios a aprenderem sobre como que nós podemos obter confiança na nossa liderança. O que cada pessoa deve saber e conhecer acerca de Deus para ela obter a credibilidade daquele que está à frente do trabalho ou daquele que está conduzindo o trabalho. Nós também temos que ter responsabilidades para conhecer e perceber essas características também na liderança, né? A versão ali da Joelle foi muito boa porque ela esclareceu para os irmãos que o Paulo mudou de ideia. Ele teve uma mudança de opinião acerca do momento que ele deveria fazer a visita lá para os irmãos de Coríntios, né? Ele iria realizar mais 2 visitas, uma a caminho da Macedônia e outra na volta da Macedônia. Mas ele desistiu desse plano. E nessa desistência de plano, o que fizeram com Paulo? Tentaram tirar a credibilidade dele. Tentaram atacar o quê? A honra dele, a palavra dele. Olha, será que Paulo é alguém de crédito? Será que o apóstolo Paulo é alguém de confiança? Porque ele falou que ia passar aqui, aí desistiu, depois falou que ia passar de novo, desistiu. Será que Paulo merece a nossa confiança? Será que as palavras dele realmente vêm de Deus? Porque ele mudou os planos de fazer a visita? E a visita realmente era algo muito importante e raro naquela ocasião, né? Aqui na nossa igreja houve-se muito debate sobre questão de visita pastoral, né? Nós temos muita facilidade hoje. Hoje em dia o pastor pega um Uber, pega o próprio carro, pega a bicicleta, pega a moto, tá muitos meios de transporte. Naquela ocasião era tudo mais complexo, mais difícil, né? O sistema mais rápido que eles tinham naquela época era o quê? Era navio, né? E pensa as distâncias que Paulo tinha que percorrer, tá certo? Eu entendo que havia uma questão de ver o apóstolo Paulo. Ele era muito querido, muito amado. As pessoas queriam ver ele, mas aqueles que queriam desestimular a igreja acerca da influência de Paulo, eles aproveitaram a ocasião para atacar Paulo. Aproveitaram a ocasião dessa mudança de plano dele para dizer, será que Paulo não foi leviano com a gente? Verso 17 fala, porventura tenho agido com leviandade com vocês? A minha deliberação, ela é segundo a carne? Nós temos vários textos em que o apóstolo Paulo, ele foi guiado pelo Espírito. Ele mesmo relata, olha, eu estava pensando em ir para tal lugar, mas o Espírito me orientou para ir para outro lugar. E ele faz essa pergunta. De sorte que haja em mim simultaneamente sim ou não? Eu sou um homem de 2 palavras? Eu falo que eu vou fazer e não faço? Na hora de executar eu não faço? Foi isso que eu coloquei no começo, né? O seu Antônio ali, ele estava convocando os homens para ajudar, aí vai lá e fala com o Veiga assim, ô Veiga, você vem me ajudar? Vou, pode marcar, seu Antônio, pode ir lá que eu vou. Dá o horário, cadê o Veiga? Não vem. Né? Aconteceu comigo essa semana, eu falei teve uma reunião e tal, eu não apareci na reunião, infelizmente, por força maior. Né? Estava no cinema. Brincando, estava não. Faz tempo que eu não vou no cinema, hein? Alguém aí não quer me dar um ingresso, não? Ninguém aí tem um ingresso sobrando? Você não tem ingresso de professor lá, André? 50% de desconto, não tem? Libera um para mim lá.
Professor aí, meu. Nil também, professor? Arruma. Não, mas arruma para mim lá, meu. 50%. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai construir as bases da confiança e da credibilidade com os crentes. Não é? E o que ele vai nos ensinar então? Olha só o verso 18. Antes, como Deus é fiel à nossa palavra para convosco, não é sim e não. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele antes de dizer um sim ou um não, ele fazia uma reflexão, ele deliberava acerca do caráter de Deus. Quando eu e você, irmãos, assumimos um compromisso, dizemos um sim ou não, você se pergunta acerca do caráter de Deus? Você lembra da fidelidade de Deus? Olha só como ele fala. Antes, como Deus é fiel. Antes de eu abrir a minha boca, antes de eu proferir qualquer palavra, antes de eu me comprometer com algo, antes de eu determinar algo, eu vou olhar o caráter de Deus e falar, o Senhor é fiel, e eu vou responder baseado no caráter de Deus, eu vou me espelhar nele. E a ação e a atitude do apóstolo Paulo era essa. Os compromissos que ele firmou, as ações dele, os ensinos dele, ele olhava para Deus que é fiel. Então a palavra dele não era baseada na promessa simplesmente dele, não era um compromisso dele, não era a fidelidade dele que estava em jogo ali, mas sim a de Deus. Quando você age nas suas relações, na sua família, no seu trabalho, na escola, em todas as relações que você vive, que você convive, num evento, em qualquer situação, antes de você proferir qualquer palavra, lembre-se do caráter de Deus. Antes de você assumir qualquer compromisso lá, lembre-se do caráter de Deus. Antes de você firmar qualquer acordo, lembre-se do caráter de Deus. Quando você fizer uma promessa para sua esposa e você não cumprir, você já sabe o que vai acontecer. Né? Não tem comida gostosa, não tem roupinha limpa, né? Enfim, brincando. Elas não são perversas assim, não. Se você não tem condições de avaliar naquele momento aquilo que você não pode fazer, não assuma. Mas não é o caso do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele vai dar as razões no capítulo 2, do porquê ele mudou de plano. E eu não vou conseguir falar do capítulo 2 hoje. Mas olha só o argumento dele. Antes de tudo, né? O tudo aqui está por minha conta. Antes, como Deus é fiel. Irmãos, lembre desse verso. Nossa palavra para convosco não é sim, não. Porque se eu tenho como régua na minha vida, irmãos, que Deus é fiel, eu vou medir muito bem aquilo com que eu me comprometer, aquilo que eu pretendo realizar, ou aquilo que eu pretendo dizer para os irmãos. Porque eu vou estar me lembrando de uma característica de Deus, que é o quê? A fidelidade. Antes, irmãos, eu tenho que ser fiel também. Porque eu estou diante de Deus, eu estou realizando o trabalho do Senhor que me deu para fazer. Então, antes eu tenho que ser fiel. E ele está ensinando isso para os crentes lá de Coríntios, como base do caráter dele. Olha, o que eu determinei e o que eu escolhi não partiu de mim, não é de uma consciência minha, mas sim de Deus, da fidelidade de Deus. Então, nós temos que conhecer, irmãos, que Deus é fiel, ou que o Pai é fiel, e que a nossa palavra, que o meu caráter, que as minhas ações, eu vou procurar imitar as dele. Eu não vou assumir compromissos, irmãos, de acordo com o padrão do mundo, mas sim com o padrão dele. Pelo fato de que ele é fiel, eu também serei fiel. Porque ele é fiel, eu também serei fiel. Verso 19 e 20, nós temos que saber em Jesus Cristo, nós temos que saber que em Cristo Jesus, ou Jesus Cristo,
as promessas são cumpridas. Olha só o verso 19 e 20. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Como que está na sua, Joel? Porque na minha o entendimento é difícil de perceber rapidamente, apesar que o verso 20 explica o 19. Mas leia o seu 19, por favor. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos. E sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz. Muito bem. Olha só como a percepção da versão ajuda, né, a compreender. Mas a resposta, ou o entendimento melhor, do verso 20, né, mas sempre nele houve o sim, está no verso 20, ajuda-nos a entender melhor. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, os sims de Deus, eles foram manifestados em quem? Em Jesus Cristo. As promessas que Deus realizou, que Deus fez, ele cumpriu em quem? Em Jesus. Mas ele as cumpriu. Todas as promessas que ele fez, talvez lá no Antigo Testamento, ele cumpriu em quem? Em Cristo. E se você for buscar as evidências de Jesus Cristo, no Antigo Testamento, você vai encontrar várias, de que ele já era alguém prometido. Os teólogos chamam, por exemplo, Gênesis 3, se eu não me engano, 2 ou 3, de proto-evangelho, acho que é 3,15, né? Que ele fala que vai esmagar a cabeça da serpente, que a mulher traria a descendência, né, do Salvador. Ele já lá em Gênesis, na saída do Jardim do Éden, ele fez a promessa da salvação. E depois, com várias situações e eventos em Israel, ele prometendo o Messias. E Jesus apontado de diversas formas, né? Diversas figuras que existiam no Antigo Testamento serviam como sombra para Jesus Cristo. Nós aprendemos isso lá em Hebreus. Todas aquelas figuras que existiam, né? O tabernáculo, o véu, a pedra, a arca, o próprio templo. Enfim, quando Moisés erigiu a serpente, né? Tinha que olhar para a serpente para ser curado das picadas. Tudo isso já apontava para Jesus Cristo. Todas essas evidências do passado, elas foram realizadas em Jesus Cristo. Todas as promessas que Deus fez, irmãos, Ele as cumpriu em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo está querendo construir essa base de confiança da igreja nele, apontando essas verdades. Irmãos, aprendam essas verdades, que são as que eu sigo, que vocês vão descobrir se minha palavra é dúbia ou não. Se eu tenho duas opiniões. Porque eu aprendi isso e eu vivo isso. Ele vai dar satisfação porque ele mudou os planos. Mas ele quer que a igreja, antes de fazer afirmar alguma situação, né, sem tomar conhecimento do que ele realmente pretendia, ele fala, olha, vamos aprender essa lição aqui? Eu vou explicar por que eu não vim. Mas vamos aprender isso antes? A minha palavra não provém de mim. Ela provém de Deus. As decisões que eu tomo, elas são baseadas no caráter de Deus. E eu aprendi, o apóstolo Paulo dizendo, eu aprendi que todas as promessas que Deus fez, Ele não deixou de cumprir nenhuma. Sabe em quem Ele cumpriu? Em Cristo Jesus. Então Ele fez essas coisas para a igreja de Corinto. Irmãos, eu tenho mais um ponto aqui ainda. Será que dá tempo? Vou até o verso 22, que foi o que a irmã leu, né? Mas aquele que me confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Irmãos, conhecer que o Espírito Santo nos selou como propriedade de Deus. Então, se você está selado pelo Espírito Santo, a verdade não vai sair dos seus lábios. Você vai querer olhar para o caráter de Deus
e se comprometer baseado no caráter de Deus, e você vai cumprir com as suas obrigações, porque também Deus cumpriu as obrigações dele em Cristo Jesus, e que agora eu tenho o selo do Espírito Santo, que é a marca de que eu pertenço a Ele, de que eu sou filho dele, que Ele é meu Pai. E se eu agir em contrariedade dessas coisas que eu falei anteriormente, você vai render glória, louvor ou vergonha para o seu pai? Quando o seu filho tira lá a nota 4 na escola, ele te dá honra ou te dá desgosto? Você fica feliz com ele quando ele tira uma nota ruim? Né? Quando ele é mal educado com alguém na rua, com um idoso, com qualquer pessoa? Quando ele é desrespeitoso, quando ele comete algo de errado, quando ele faz algo que te chateia bastante, né? Rouba alguma coisa de alguém, subtrai, né, alguma coisa de alguém, te causa vergonha. Então tem que ensinar ele a olhar para o caráter de quem antes de tomar as ações e antes de falar alguma coisa? Para o caráter do Pai. E lembrar que assim como Deus cumpria a sua palavra, e Ele as cumpriu em Cristo Jesus, e nós vemos Cristo Jesus, e agora eu sou comprado dele, né? Pertenço a ele, tenho ele como pai, eu vou pensar antes de tomar uma decisão, antes de agir, antes de comprometer com alguma coisa. Então é isso que o apóstolo Paulo está ensinando para os irmãos de Coríntios, para eles construírem uma base de confiança e de credibilidade do apóstolo Paulo. Ele não foi lá bater no peito, dizer, vocês sabem com o que vocês estão falando? Eu deixei de cumprir alguma coisa aqui com vocês, né? Tem toda aquela expressão corporal e aquelas razões que podem ser lícitas ou não. Mas ele, na qualidade de professor e apóstolo da igreja e fundador da igreja, ele falou, olha, essa igreja precisa aprender isso aqui. E graças a Deus porque ele nos ensinou isso também. Amém? Como que a igreja de Vargem Grande deve agir então diante desses ensinos de Paulo, conforme 2 Coríntios? Essa pergunta você deve responder. Você leia mais acerca desse texto, compreenda melhor, com certeza Deus vai te abençoar e te orientar ainda mais acerca de como você deve agir individualmente e como nós devemos agir em grupo aqui como igreja. Bom, Deus os abençoe.